Olá, profissional, bem-vindo aí a mais um vídeo de um artigo. Esse é o de número 22 do Santana et al. Eu quis trazer esse estudo aqui para mostrar uma meta-análise e uma revisão sistemática, porque o pessoal está sempre questionando aí qualidade das evidências que a gente tem com eletroestimulação muscular. Então, essa é uma evidência baseada assim em uma revisão sistemática Prisma e uma meta-análise. Então, é o topo da qualidade das pesquisas científicas e elas mostram alguns resultados interessantes sobre a eletroestimulação muscular de corpo inteiro. Então, é um tipo de artigo que traz muita força para a nossa metodologia e você pode usar na prática aí com seus clientes ou com outros profissionais, por exemplo, da área médica, fisioterapia, educação física, nutrição, os profissionais da área da saúde como um todo, para você validar a sua metodologia de prescrição de treinamento. Então, você pode usar dessa forma. Então, eu vou fazer algumas explicações, talvez nem todos dominem o que é uma revisão sistemática e uma meta-análise, são coisas diferentes, pessoal. E você pode usar no mesmo estudo, fazer uma revisão sistemática, mais ou menos o que é feito lá em TCC, em dissertação, que você faz uma revisão de literatura, sobre um tema a partir de palavras-chave que vão aparecer aí também na sequência. E uma meta-análise ela já é um cálculo estatístico que é feito em cima dos valores dos estudos. E normalmente esse cálculo estatístico ele é dado em diferença padronizada, nesse tipo de gráfico aqui, ó, que a gente está vendo do lado direito aí do vídeo. Então esse é um gráfico em floresta que a gente fala, ó. É bem comum das meta-análises. Em revisão sistemática só, a gente não tem esses gráficos. Então, basicamente, vai aparecer os resultados ali por variável, tem um gráfico por variável, potência, força, composição corporal e assim por diante. E de um lado a gente tem, né, a situação experimental, que seria o WBMS, e a situação controle, tá? Então você tem uma linha no meio, é uma floresta mesmo, né? O forest plot que a gente fala. Se esse quadradinho que está aqui é a média padronizada, então, por exemplo, aqui são estudos, ó, 1, 2, 3, cada quadradinho desse é um estudo, e se tiver do lado direito lá, favorece a intervenção experimental, então ó, de 0 a 1, né? E menos 1 o grupo controle. Então, essas linhas que tem nos quadrados são a variação que se tem ali da resposta, né? Então você tem a média e a variação dessa média, tá? O intervalo de confiança ali que eles calculam. Esse percentual é o peso de cada estudo para a conclusão final, que seria aqui nesse exemplo, 0,36, acho que é da força, vai aparecer da força aí. Teve um favorecimento, ó, a média lá embaixo, ó, aí você tem o triângulo final, né? 0,36 em relação à força. Calculado a partir do que? Desses diversos estudos. Então você tem estudo que não mostrou efeito positivo, olha lá, negativo. Então, o quão em percentual isso representa para essa conclusão final, tá? Tem depois uma estatística aqui da heterogeneidade dos estudos, mas eu mostro lá na sequência dos trabalhos. Então, veja, qual foi o objetivo dessa meta-análise? Determinar a eficácia do WBMS em algumas variáveis de desfecho, né? A composição corporal, a força e a potência muscular. Essas três, tá, pessoal? Em adultos ativos e não ativos. Por que isso é importante? Tem algumas meta-análises que não usam como critérios ativos e não ativos. Então, tem critérios diferentes entre essas meta-análises e às vezes os resultados são diferentes. Então, para essa meta-análise, eles consideraram indivíduos ativos e não ativos. Você tem uma meta-análise anterior para força, por exemplo, com indivíduos não ativos do próprio Kendler, que mostra um resultado um pouquinho diferente dessa. E ali a justificativa é porque os grupos considerados foram diferentes. Aqui eles consideraram todos os estudos que existiam, tá bom? Vão questionar vocês sobre isso, por isso que eu estou explicando dessa forma. Então, incluir ensaios controlados, que é a maior qualidade de estudo que a gente tem, que tinham pelo menos um grupo que treinou com WBMS e um grupo controle, ok? As medidas de desfecho, como nós falamos, força, potência e composição corporal, mas dividindo ali, né, massa muscular, massa de gordura corporal, parâmetro de força, que entrou força estática e dinâmica, e potência muscular, que é a relação ali da produção de força pela velocidade, tá? Tem diversas variáveis em dinamômetros também.
Esses estudos que eles verificaram têm uma base de dados, são sites que hospedam os artigos. A principal delas é a PubMed, né? Todos os artigos que a gente apresenta aqui na nossa comunidade estão vinculados ao PubMed, ok? Mas existem mais e eles consideram um período, os artigos citados nesse trabalho até 30 de julho de 2021. Então, professor, mas não vi um artigo de 2023, 2024 que saiu, porque eles usaram esse critério em um artigo de 2023, tá bom? O risco de viés é assim, tem 5 a 6 perguntas que são usadas para classificar a qualidade dos trabalhos, isso é risco de viés, tá? Alguns vão fazer essa afirmação, inclusive em rede social, né? Por isso que eu estou trazendo esse trabalho, mas tem vários estudos aí que tem risco de viés. E na verdade, a gente vai ver nesse estudo aqui que a qualidade dos estudos ela é boa, né? De acordo com a escala Pedro. E ali, 2 pesquisadores responderam essas perguntas, né? Que existem ali nesse critério aqui que está abaixo, nessa escala, ok? E aí, eles selecionaram dentro dessa linha de pensamento 26 estudos. E aí, pegando a soma desses 26 estudos, esses resultados, por exemplo, essa média que aparece aqui em cima já, constam como 1.183 participantes. Tá? Então, uma amostra grande, por isso que a meta-análise tem força, não está falando de 10 pessoas, está falando de 1.183 pessoas que treinaram com WBMS, tá? Sendo que desses 1.183, aqui corrigindo, né? 586 treinaram com eletroestimulação e 597 foram do grupo controle, aqui é a soma, tá? Então, 586 treinaram com eletroestimulação. A idade média de 20 um mínimo, né, de 20,4 anos a 77,4 anos, então eles pegaram estudos com jovens e idosos, e a intervenção durou ali um mínimo de 4 semanas e um máximo de 54 semanas. Isso é importante, pessoal, porque quando a gente pega a conclusão do estudo, são fatores que vão interferir ali na resposta que a gente tem frente aos treinos, tá? Essas variações aí que estão abaixo. Aqui são as palavras-chave, né, que eles utilizaram para fazer essa meta-análise. Olha lá, os termos científicos. A primeira linha de categoria de pesquisa foi essa, com essas palavras que são mais usuais. Até se você for um pesquisador ou estiver buscando artigos para além da comunidade, é legal você colocar esses termos lá na internet para você achar, né? São os mais comuns. Qual certo, professor? Você tem essas diversas variações aí na literatura, por exemplo, aqui, né? Electromyostimulation, que eu uso bastante. Eletromioestimulação, tem gente que prefere chamar de eletroestimulação muscular. Tá tudo certo, né? A NMES, que é o Neuromuscular Electrostimulation, que é bem comum mais na área clínica. Então, eles usaram esses termos para fazer as procuras. Na categoria 2, as variáveis, né? Então, eles colocavam isso mais isso. Body, composição corporal, massa de gordura, tudo aquilo que a gente falou aqui. E na categoria 3, o tipo de estudo, ó, randomizado, com clinical trial, que são os melhores estudos aí em termos de qualidade metodológica, né? Então, eles, mediante esses critérios todos, eles chegaram naqueles estudos que eles citam durante o trabalho. Beleza, esse é o gráfico floresta de massa muscular, hipertrofia muscular. Então, o que a gente tem como evidência? Se você pegar todos esses estudos aqui, ó, o que eles dizem, né? Inclusive tem um nosso aqui, ó, de 2021, que acho que inclusive a gente já apresentou na comunidade para vocês. Não é um dos que apresenta mais efeito, né? Olha lá, 0,07, a gente não viu ali, em média, uma mudança tão grande. Mas vários outros trabalhos mostraram que sim, né? Então você tem lá um favorecimento de 0,36 na Standard Mean Difference, né? Que é a diferença média padronizada para quem treina com eletroestimulação versus o grupo controle. Então o que você pode afirmar aqui de acordo com esse trabalho? A massa muscular é beneficiada com quem usa eletroestimulação em relação a quem não usa, na comparação aí dos estudos. Esse mesmo gráfico, né? Para percentual de gordura, olha lá, uma diferença parecida com a da massa muscular, que é bem comum, né? De 0,38. Em termos de, aqui nesse caso é redução, então por isso que é negativo, né? A medida, mas você vê ali uma tendência para favorecimento também ao percentual de gordura, tá? Na soma desses estudos todos aí.
Aqui em relação ao padrão de força muscular, professor, tem mais estudo medindo a força do que a composição corporal? A gente já falou que sim, né? Olha a quantidade de estudos aqui que a gente tem nessa linha, e aí os resultados são mais robustos. Então, para a força muscular, você pode até afirmar, não, para a força muscular, eletro tem mais resultados ainda do que a composição corporal. Isso é verdade, olha o tanto de estudo aqui mostra efeito positivo para aumento da força, né? Então é a soma dos estudos. Então, um SMD, lá, uma média, né? Quando você olha aqui embaixo, o triângulo, 0,54, maior do que os outros desfechos, tá bom? Para potência muscular, menos estudos, né? Então você olha lá, você tem 1, 2, 3, 4 estudos mostrando efeito positivo, os outros não mostram nem melhora nem piora ali. Esse estudo do Mike, inclusive, a gente já apresentou aqui na comunidade, do próprio Francisco Gaete aqui também. Mas você tem lá, de acordo com a soma dos estudos, também um benefício para a potência muscular de 0,36, tá? Então a gente pode afirmar que para esses desfechos e essas variáveis, existe comprovação científica de que eletro de corpo inteiro vai gerar efeito benéfico aí comparado com o grupo controle. Essa é a conclusão do estudo, tá? Aí vamos discutir um pouquinho os pormenores, as particularidades que a gente tem que entender para não cometer erro também, não ficar na generalização. Então veja, é importante entender em relação ao volume de treino, ó, se teve variação de um treino por semana até 3 treinos, né? Isso interfere. Se treina uma vez, se treina 3 vezes. Duração de 8 e 40 minutos de treino. Isso aqui é uma coisa que eu vou discutir com vocês futuramente, a questão do volume. Por que é 20 minutos? Você tem estudo que foi feito com 30 a 40 minutos, tem estudo que foi feito com 8 minutos. Dos 26 estudos incluídos, 11 foram somente com mulheres e 7 foram com homens, ok? E os demais misturam as duas coisas. Aqui eles falam no tipo de intervenção que foi analisada no estudo. Então, vários estudos a gente já citou aqui na nossa comunidade. Você tem estudo com lombalgia crônica, né? 4 aqui com lombalgia, 2. 4 com sarcopenia e obesidade, 4 em mulheres na pré e pós-menopausa e 1 com idoso com osteoartrite, tá? 2 estudos só trabalharam com atletas, que eles citam aqui também na meta-análise. Todos os outros estudos foram conduzidos com pessoas saudáveis, não treinadas ou inativas, que é o que eles mostram aqui em cima. Aqui é legal, porque qual treino foi utilizado, né, pessoal? Para quem está começando na eletroestimulação muscular de corpo inteiro, você pode ir pautado na literatura, né? A média, assim, ó. Primeiro, que o parâmetro de pulso da corrente elétrica ele é homogêneo mesmo, a gente já discutiu isso aqui também entre os estudos. Todos os estudos usaram protocolo bipolar, né? Tempo on e tempo off, de baixa frequência. O que é essa baixa frequência? 80 a 85 Hz, ok? Com uma forma de onda de pulso retangular, com exceção de 4 estudos, olha lá, tem exceções. 4 estudos aplicaram 20 Hz para contração muscular, para esses desfechos, né? 55 Hz e 50 Hz, tá? Isso é legal, nós estamos pesquisando isso aqui um pouco a mais também. Olha lá, o pulso foi especificado em 200 e 400 milissegundos, né? O S aqui também. Então você tem variação, essa é uma variável um pouquinho ainda, não é tão explorada na literatura, mas fica ali entre 200 a 400 milissegundos de forma geral aí para todos os grupamentos musculares, e nenhum estudo ainda aplica isso de forma variativa por grupamento muscular, né, que é uma coisa que a gente está pretendendo entrar um pouquinho. Todos os estudos combinaram WBMS com movimentos voluntários dinâmicos, ok? Só 3 dessa meta-análise aplicaram exercícios isométricos. Então, nós estamos falando desses resultados, mas a base dos resultados é mais que o exercício dinâmico, tá? Outra coisa, característica dos treinos. Olha lá, só conforme nós falamos ali, a isometria ela não perdura muito tempo aí nesses estudos. A PSE, olha que interessante, varia consistentemente forte entre 5 a 7 na escala CR10 e 15 a 19 na escala de 20 pontos, tá? Então, assim, isso é um padrão que você pode usar para sua prática. Você pega lá quase são 26 estudos citados, né? Não é à toa que os caras trabalham dessa forma, tá? Aí eles colocam assim, que além dessas variações,
outros 5 trabalhos usaram uma abordagem de tolerância máxima e impulso, né? Aquela ideia do 100% verificado ali pela corrente elétrica por grupamento muscular. Eu vou explorar isso aqui mais na comunidade também, que são os mestres de prescrição da intensidade. E você tem trabalho que os caras padronizam a intensidade, né? Lá colocam 80 a 100 mA e deixa rodar ali nessa faixa de miliamperagem todos os exercícios, tá? Essa referência 21 aqui. E outra coisa que é importante, né? Estava colocando algumas afirmações nas minhas palestras assim, olha, eu já não tenho tanta preocupação com efeito colateral e eletroestimulação de corpo inteiro, porque quando a gente vai para a literatura, olha que interessante, nenhum desses 26 estudos que eles citam relatou efeito colateral negativo das aplicações com WBMS, diferente de 10 anos atrás. Então, assim, a gente já tem uma margem de segurança boa para não ter efeito colateral negativo com o uso da eletroestimulação, mas você tem que tomar cuidado, né? Dos cuidados que você tem que tomar é com a rabdomiólise. Então eu falo assim, só se o treinador estiver muito fora da literatura mesmo, ele vai cometer esse tipo de erro na prática. Não é o caso de vocês aqui que estão com a gente na nossa comunidade, vocês estão acompanhando os trabalhos. Se vocês prescreverem aí com a média dessas prescrições que aparecem nesse estudo aqui, vocês não vão ter problema nenhum, ok? Assim, o risco de viés lá, que é uma coisa que questiona, já ouvi falar, né, em rede social, não tem qualidade metodológica alguns estudos com eletroestimulação. Não é verdade, né? Porque assim, de acordo com a escala Pedro, que é uma daquela eles usaram para esse estudo, para risco de viés, a maioria dos estudos tem alta qualidade metodológica. 22 dos 26 estudos, naquelas perguntas que são feitas pela escala Pedro, só 4 estudos foram classificados como qualidade metodológica moderada, tá? Nenhum como baixo. Em relação à heterogeneidade lá dos estudos, eles colocam aquela variação lá do R ao quadrado no gráfico force plot, que é normal, né? Porque quando eles agruparam vários estudos ao mesmo tempo, de diferentes populações, você tem alguns fatores que interferem e você tem que levar isso para a prática. Às vezes o pessoal questiona assim, mas eu não tive resultado. Beleza, mas você está analisando todos os pontos aí? Você pode pegar essas ideias aqui, ó, número 1, por exemplo, né? Aplicação de diferentes tipos de intensidade, de baixa a alta intensidade. Então você sabe lá que para potência muscular e força, você tem que trabalhar numa amperagem alta e numa frequência de 80 a 85 Hz. Será que o teu cliente conseguiu atuar dessa forma em todos os treinos? Esse é um ponto. Diferentes volumes de treino. Tem estudo que mostra resultado, tem estudo que não, né? Mas, por exemplo, tem cara que usa 20 minutos, tem gente que usa 90 minutos por semana. Tem gente que treina uma vez, tem gente que treina 2 vezes, 3 vezes, isso interfere lá nos resultados, ok? E outra coisa, treina por 6 semanas ou treina por 12 meses, como tem estudo que mostra 12 meses? Então é importante, né, como segundo fator, aí você analisar esse tipo de coisa. Outra coisa, você vai ver estudo que não tem nenhum controle sobre ingestão calórica dos participantes, na maioria dos estudos, né? Os nossos, o que eu conduzi em conjunto com o professor Alexandre Evangelista, aí, que participa da comunidade também, a gente teve essa preocupação de controlar a ingesta calórica dos participantes ao longo dos estudos, mas não são todos que fazem isso. E na prática, você controla isso também? O cara não está tendo resultado, mas você não tem ali ingesta de proteína, né? Para poder gerar musculatura, por exemplo, que é importante ali para o treino com eletro de corpo inteiro. Outra coisa, diferentes tipos de população, né? Você tem estudo que pegou indivíduo treinado, saudável, obeso, ou paciente com câncer ou outro. Isso tudo interfere na diferença dos resultados que se tem ali com os estudos. Então você tem que analisar isso. Por isso que aqui na nossa comunidade a gente tem uma ideia crítica sobre esses pontos todos, analisar com parcimônia todas as informações que são colocadas nos estudos.